Bom dia a todos, 8 horas e 35 minutos do dia 9 de dezembro de 2020, por meio da ferramenta online Google Meet. Estamos reunidos para a defesa da dissertação de mestrado do mestrando Ilyushin Zaki Zaraiba, com o trabalho intitulado Prospecção do Sistema Econômico e Incorporação da Estratégia da Inovação para o Desenvolvimento Territorial, o caso do município de Lucerna, Santa Catarina. Então, na minha condição de presidente da banca examinadora, dou as boas-vindas aos membros da banca, professor Mário, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Também damos as boas-vindas, à professora Regiane Sartori, do Profnit UEM, sempre colaborando com nossos trabalhos, e também a nossa professora Juliana Sartori, professora da casa, da Unicentro, e meu muito obrigado aí pela colaboração e sempre contribuindo nesse processo, Então, como já é de praxe, essa apresentação contempla 3 momentos. O primeiro em torno de 40 minutos, seguido de uma arguição, e, finalmente, também a atribuição da nota, Então, rapidamente, damos início a essa defesa de mestrado. Ilyushin, você tem, então, até 40 minutos para sua apresentação. Então, pode começar. Bom dia. Eu preciso compartilhar, só um momento. Bom dia a todos. Queria saudar os membros da banca, meu amigo professor Mário, professora Juliana, que tem nos acompanhado aí nesse esforço final das dissertações, Conseguiu ajudar muitos colegas aí a finalizar as dissertações. Professora Regiane, professora Juliana, vocês duas, agradeço muito por terem aceito participar dessa banca. O convite veio meio em cima da hora, Tem umas 2 semanas só. E, claro, agradecer meu orientador, professor Camilo, que eu me reservo o direito de me inspirar muito, como professor, pesquisador. Me deu muita inspiração ao longo do curso. E agradeço a todos os presentes estão aí abrilhantando essa apresentação. Então, eu vou iniciar agora o trabalho a partir alguns conceitos introdutórios, Então, inicialmente, a 4ª Revolução Industrial, chamada Indústria 4.0, ela trouxe processos produtivos revolucionários e esses processos deram uma capacidade de articular os meios técnicos e o conjunto das forças de produção num patamar muito superior de qualquer outro momento da história do desenvolvimento capitalista. E essa competição extrema, ela joga contra as perspectivas muito otimistas acerca da 4ª Revolução Industrial. É muito comum a gente ver matérias jornalísticas, às vezes até textos científicos, enaltecendo a 4ª Revolução Industrial, no sentido de que fosse uma solução para todos os problemas da humanidade, mais ou menos como ficção científica, O mundo seria um mundo perfeito, sem fome nem miséria, por causa da 4ª Revolução Industrial. Mas, na verdade, é uma perspectiva fantasiosa,
porque, assim como as revoluções industriais anteriores, ela também provoca uma diferenciação cada vez maior entre os países centrais e os países dependentes no campo tecnológico, que foi um aporte de Celso Furtado à economia, né? Um estudo sobre subdesenvolvimento nos anos 60, essa compreensão de que uma das principais diferenças entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos é justamente a capacidade de apropriação das inovações tecnológicas. Então, nós vivemos hoje uma dinâmica global que demanda cada vez mais inovações tecnológicas como instrumento de competição. Então, a competitividade ela ocorre via inovações tecnológicas. Além disso, o desenvolvimento territorial no século XXI, ele, devido a esses processos revolucionários, apenas as regiões capazes de efetuar um processo de superdesenvolvimento em bases tecnológicas é que vão conseguir tirar proveito dessas mudanças que já estão em curso. Seja pela pré-existência de um parque industrial local com bases que sejam competitivas no nível global, seja pelos investimentos em ciência, tecnologia e inovação e pesquisa e desenvolvimento. Então, no viés do desenvolvimento territorial, não basta um cenário favorável por algum tempo ou resultados parciais para que se atinja um nível de desenvolvimento socioeconômico. A história mostra que, sem um planejamento econômico de alta qualidade e baseado nas forças locais e levando em consideração o ambiente externo, o desenvolvimento ocorre durante apenas um pequeno período de forma não sustentável, com o esgotamento dos recursos naturais. Isso aconteceu no Brasil, por exemplo, em muitas regiões que foram pujantes devido ao café, carne e outros recursos naturais, mas hoje você chega nessas regiões e existe uma grande pobreza, porque os recursos foram esgotados. Então, a justificativa para esse trabalho, para além das justificativas acadêmicas, porque é claro que academicamente a gente sempre consegue encontrar lacunas que possam ser preenchidas, né? Mas, sobretudo, no plano material, nós vivemos hoje uma crise econômico-financeira, iniciou-se em 2015, né? Em 2019, foi o pior cenário da economia em termos de crescimento nos últimos 10 anos, foi o pior PIB dos últimos 10 anos, e bem antes de começar o Covid, né? Ilyushin, o seu áudio parou de funcionar. Ilyushin? Ilyushin? Ilyushin?
O Iliushi está entrando e saindo novamente, porque o fone ali no fone dele, como eu estou aqui do lado, então ele já deve estar entrando de novo aí, tá? Perfeito. O professor consegue me ouvir? Agora sim, agora sim. Bom, então eu vou continuar a apresentação. Peço desculpas aí. Está dando microfonia ao Iliushi. Tá. Um eco, vai ter que desligar um aí. Eu estou aqui no campus agora. Vocês conseguem ver aí, professor? Ainda não. Agora sim. Sim, agora sim. Agora. Então, no material. Parou novamente. O desemprego. Tenta desligar o outro computador que você está usando. Deixa só um. Sim. Inteira. Que azar, hein, velho? Oi? Vocês me escutam? Sim, sim. Tá bom. Olá. Eu vou desconectar o outro computador aqui, professor. Peço desculpas aí, gente. Não tem problema. Imprevisto isso aqui. Faz parte do processo. Pois é. Vou desconectar aqui, vou sair do Meet. Mas está dando para ouvir bem, se você continuar agora? Vamos tentar, então. Então, eu ia dizendo, a crise política econômica, ela se acirra, né? Então, todo esforço acadêmico vai de encontro a contribuir para encontrar saídas, né, para a retomada do crescimento econômico. Além de tudo, tem uma pandemia aí, né, que surgiu, algo inesperado, há mais de 100 anos que a humanidade não enfrentava uma pandemia dessa natureza. Até 5 de outubro, que foi a última pesquisa que eu fiz, já tinha 35 milhões de casos, mas parece que agora já tem 45 milhões, né? 1 milhão e tantas mil mortes aí. Fechamento de fronteiras e viagens internacionais aí vai perdurar ainda durante algum tempo. Interrupção quase total do processo produtivo. Algumas indústrias, como turismo, por exemplo, tiveram prejuízos aí históricos, né? Vão levar anos para se recuperar. O objetivo, então, dessa dissertação, desse trabalho, é prospectar o sistema econômico de Luzerna, uma prospecção profunda, ampla e abrangente, de forma a permitir a incorporação da estratégia de inovação para desenvolvimento territorial, visando a estabelecimento de políticas de médio e longo prazo, que a gente espera, claro, a gente propõe essas políticas, esperamos que a Prefeitura de Luzerna e os órgãos regionais possam aproveitar desses dados, né, dessa pesquisa que foi feita. Tem os objetivos específicos aí, construir uma síntese socioeconômica do sistema produtivo, o estudo da geoeconomia dos produtos e realizar o estudo do grau de inovação da balança do município de Luzerna. Então, o referencial teórico da minha dissertação é extenso, né, são muitas páginas,
Mas eu destaquei aqui alguns conceitos principais. Então, o conceito de desenvolvimento foi tratado por diversos teóricos, evidentemente, mas eu gosto de Schumpeter. Schumpeter trouxe, na base do seu pensamento econômico, dois modelos explicativos, né, da economia capitalista, o modelo estático e dinâmico. Então, no modelo dinâmico, o desenvolvimento surge pelos ganhos que são trazidos pela ação de um agente econômico em especial, que é o empresário inovador, que é aquele que visualiza novas alternativas para os processos que existem, né? Ele consegue visualizar novos produtos para suprir necessidades, combinando os fatores de produção. Então, normalmente com menor custo e menor tempo do que anteriormente realizado por outros empresários. Ou então através da invenção, de um novo processo, de um novo serviço, né? Dentro do mesmo sistema econômico. Esse é o papel do empresário inovador para Schumpeter. Também essa questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, Celso Furtado, o maior economista do Brasil, um dos maiores do mundo, ele chamou a atenção para esse fato de que o subdesenvolvimento não era uma etapa histórica obrigatória do desenvolvimento comum a todas as nações, que era algo que os neoclássicos costumavam deixar nas suas obras, né? Como se todo país fosse subdesenvolvido e fosse chegar ao estado de desenvolvimento, o que a realidade mostra que é uma falácia, porque muitos países que eram subdesenvolvidos há 200, 300 anos atrás continuaram subdesenvolvidos, né, ao longo do século XX, na Primeira e na Segunda Guerra, e hoje são ainda mais subdesenvolvidos em comparação com os países centrais, né? Ou seja, é uma situação específica de uma parte do capitalista que é formada por esses países, mesmo processo que forma as economias espoliadas e subdesenvolvidas na periferia do sistema, o que faz com que a disparidade entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ela nunca seja superada, pelo contrário, ela é cada vez mais acirrada, como os dados mostram agora, né, 2020. Desenvolvimento regional, as vantagens da aglomeração industrial, isso foi tratado por alguns autores antes do Marshall, mas Marshall é quem trouxe, talvez, aí a melhor sistematização, né? Então, Marshall estudou lá os aglomerados da Inglaterra, e aí ele trouxe um aporte muito importante para a economia, que foi usado no século XX, especialmente depois que Becattini publicou os estudos dele lá sobre o meio terço lá italiano. Ficou claro que as indústrias que estão aglomeradas, indústrias de um mesmo setor, por exemplo, indústrias madeireiras, indústria de papel, indústria de tecelagem, se elas estão aglomeradas na mesma região, no mesmo território, próximas, elas têm vários ganhos, principalmente o ganho de escala, que são as chamadas externalidades de Marshall, né? E tem um ganho que é talvez mais importante, que é a formação de uma comunidade local tradicionalmente especializada naquela maneira de organizar a produção daquele produto, daquele bem, né? Inovação, eu já tinha falado sobre o papel do empresário inovador, mas só para estabelecer que para Schumpeter, a inovação sempre que há no mercado a fabricação de um bem novo, a adoção pela indústria de um novo método, um novo processo produtivo, ou mesmo uma reorganização de agentes econômicos, por exemplo, fusão de empresas, compra, venda de filiais, isso tudo é inovação. Mesmo a conquista de uma nova fonte de matéria-prima, por exemplo, quando a Petrobras descobriu como atingiu o petróleo do pré-sal, que era um petróleo que estava lá uma quantidade muito grande, mas ninguém conseguia atingir aquela riqueza imensa, né? Então aquilo é inovação também. E mesmo a abertura de um nicho diferente para um produto que você já comercializa. Por exemplo, vilas da Amazônia, onde não chega TV a cabo, você conseguir levar a TV a cabo até lá. É uma inovação incremental, mas não deixa de ser inovação, né?
Claro que existem outras fontes, por exemplo, o Manual de Oslo, né, que também teoriza bastante sobre o conceito de inovação, mas eu quis resgatar aqui Schumpeter, porque eu gosto muito dele, né? Educação empreendedora, que é outro conceito que é abordado na minha dissertação. Então, para Pacheco et al., educação empreendedora é um conjunto de metodologias educacionais criadas para desenvolver nos estudantes competências individuais relacionadas a essa geração de valor, a essa visualização de oportunidades, né? Essa competência em inovar, em criar novidades. E dois grandes autores, né, talvez entre os maiores do mundo, aí, o Fernando Dolabella e o Louis Filion, colocam que a educação empreendedora é uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver numa determinada sociedade o espírito do empreendedorismo. Então, a minha dissertação, ela, falando agora dos aspectos metodológicos, ela teve como produto uma série de artigos, são 11 artigos científicos que eu escrevi aí de 2018 até agora, né? Recentemente eu submeti os últimos artigos, e isso está nas normas para exame de qualificação desse mestrado profissional do Profinit, o item C1, letras NO, ele diz claramente que, caso o TCC inclua mais do que uma modalidade ou um ou mais artigos, esses deverão constituir capítulos do TCC. E o TCC deve ter uma introdução apresentando a proposta geral, os artigos e um capítulo de conclusão apresentando a análise conjunta dos artigos. Tá? Aqui o percurso metodológico, né, que eu segui. Então, em 2018, eu tinha o professor Malfatti, na aula magna, a primeira aula que a gente teve lá em Guarapuava, ele nos esclareceu sobre essas questões e falou, vocês têm que procurar um tema já, né, para fazer o TCC de vocês. E eu entendi claramente que era a melhor proposta seria encontrar algum produto novo e analisar na minha dissertação o processo de prospecção tecnológica e depois patenteamento desse produto. Então, eu tenho um aluno aqui que tem uma empresa na nossa incubadora de Luzerna aqui, a maioria dos incubados lá foram meus alunos, né? Eu sou professor da disciplina de empreendedorismo, e ele desenvolveu um novo engate de trator e implementa um engate hidráulico muito bom, e eu fiz a pressão tecnológica para ele desse engate. E aí eu achei que já estava resolvido. Falei, a minha dissertação vai ser esse engate, né? Só que aí eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Camilo, na disciplina de transferência de tecnologia, e o professor Camilo, ele acabou aceitando ser o meu orientador, né? E aí ele acabou me convencendo a abandonar aquela ideia e pesquisar algo mais, vamos dizer assim, mais relevante. Felizmente, né, ele me puxou para isso aí. Na prática, naquele ano de 2018, eu já publiquei, teve um fenômeno econômico muito interessante, foi a greve dos caminhoneiros, e eu estava lecionando a disciplina de microeconomia naquele primeiro semestre, então eu dei uma nova cara para a microeconomia, botei os alunos para pesquisar os efeitos da greve dos caminhoneiros, acabei publicando um artigo sobre isso, além do artigo sobre o engate de trator do meu aluno, que eu apresentei lá no Prospect, né, e publicou na revista Caderno de Prospecção. Aí, em abril do ano passado, eu formalizei o meu projeto, né, e o meu orientador, professor Camilo, submeti 3 artigos no primeiro semestre sobre a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Santa Catarina, o programa Horizon, que é um programa de fomento à inovação da Comunidade Europeia, e uma análise daquele corte de 30% que foi feito pelo MEC, nas universidades e nos institutos federais. Em agosto, eu publiquei um artigo na revista Caderno de Prospecção, submeti sobre o nosso resultado aqui da educação empreendedora aqui do IFC. E apresentei lá no Prospect também, em Brasília, ano passado. Estava com a perna quebrada, né? E esse ano, finalmente eu obtive os dados da Prefeitura de Luzerna
uma planilha com milhares de transações fiscais, né, 350 mil transações, e eu submeti 2 artigos aí sobre o Covid. O professor Camilo, né, aceitou aí participar comigo dessa empreitada. Publicamos um artigo sobre o Covid, o efeito do Covid na pesquisa científica no Brasil e efeitos do Covid sobre a extensão universitária aqui do IFC. Foram publicados já os 2, né? E aí fiz o tratamento dos dados, finalmente submeti 2 artigos agora no fim do ano sobre o sistema, sobre o polo metalomecânico, eletrometalomecânico de Luzerna, e o outro sobre a prospecção geoeconômica do nosso arranjo produtivo. Então, esses são os artigos, eu não vou perder muito tempo aqui, né? A maioria é revista B2. Os 2 últimos aqui de baixo que estão em cor escura são os 2 mais importantes. Aqui, uma descrição da metodologia de cada artigo. A maioria deles é exploratório, descritivo. A maioria deles eu tive acesso a bancos de dados de organizações públicas, IBGE, FAPESC, IPEA, Banco Mundial, né? No caso, o último deles é que eu usei os dados da Prefeitura de Luzerna. Né? A Prefeitura tem que agradecer sempre, né, porque eles me deram esses dados lá. Sobre o último artigo, que eu analiso aqui a produção das nossas indústrias do arranjo produtivo metalomecânico. Então, Luzerna tem 294 empresas, 50 estão dentro do setor eletrometalomecânico. Nós selecionamos as 9 maiores empresas, tiveram uma receita bruta de 441 milhões de reais nesse período analisado, né, de agosto de 2017 até setembro do ano passado, 2 anos praticamente, e eu recebi 440 planilhas em formato Excel. Tive muito trabalho depois para organizar isso num banco só, né, e levar no SPSS. Aqui são os macroprocessos de pesquisa, tá? Então, só para falar, esse primeiro macroprocesso aqui, contextualização socioeconômica, ele diz respeito aos 10 primeiros artigos. E esses outros aqui dizem respeito ao último artigo. Então, os resultados eu vou apresentar agora, vou tentar ser o máximo sucinto, né? De acordo com cada macroprocesso de pesquisa. Então, primeira parte, contexto da indústria em Santa Catarina e Luzerna. Santa Catarina é um estado de muito interesse para quem quer estudar inovação tecnológica, para quem quer estudar desenvolvimento industrial, concentração industrial, porque ele difere da maioria dos estados do Brasil, né? Ele teve o 3º maior IDH entre os 27 estados brasileiros, agora em 2017, mas eu posso dizer que é o estado que tem a melhor qualidade de vida no Brasil, porque o IDH é um índice, como todo índice, ele não mostra tudo. E se a gente olhar outros dados do estado de Santa Catarina, a gente percebe isso. Menor percentual de pessoas em nível de pobreza, maior índice de ocupação de emprego no país, proporção de pessoas nas classes A e B muito acima da média nacional, com 15% dos habitantes do estado na classe A e B, apenas 10% no Brasil. Tem o 7º maior potencial de consumo do Brasil. Então, vamos direto às minhas análises quantitativas, né? Evidentemente que é uma análise descritiva. Então, a participação da indústria no PIB dos estados. Então, no Amazonas, 33% do PIB vem da indústria. No Pará, 30%. Em Santa Catarina, 27%. O Amazonas e o Pará são um caso diferenciado, porque são 2 estados muito grandes, os 2 maiores estados do Brasil, uma população, são escassamente povoados, né? O PIB desses 2 estados é bem pequeno,
E existe uma concentração industrial, tá? O estado do Pará é praticamente indústria extrativa, né? Por causa da Vale, da mina de Carajás. E o Amazonas tem lá a Zona Franca de Manaus, tem indústria de transformação, né? Mas não podemos dizer que são 2 estados industriais, pelo contrário. E Santa Catarina, tirando esses 2 casos aí do Amazonas e do Pará, Santa Catarina chama atenção porque 27% do PIB de Santa Catarina vem da indústria. Interessante que São Paulo, que é o estado mais industrializado, nem aparece nessa lista dos 10 primeiros. Agora, quando a gente olha o número de estabelecimentos industriais por estado, aí São Paulo, a gente percebe o gigantismo da indústria de São Paulo, né? 121 mil indústrias em São Paulo. Mas Santa Catarina, embora seja um estado pequenininho, está em 4º lugar, com 42 mil indústrias. Está na frente do Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco, são todos estados muito maiores do que Santa Catarina. E talvez esse seja o gráfico mais importante na comparação entre os estados, participação da indústria na força de trabalho. Ou seja, 33,8% dos trabalhadores de Santa Catarina trabalham na indústria. Isso tem uma relação muito importante com a qualidade de vida do estado, porque a indústria, no mundo inteiro, é o grande setor econômico que paga os melhores salários. Entre indústria, serviço e agricultura, a indústria sempre paga os melhores salários. Tá? Então, 34%, né, vamos dizer, arredondando, dos trabalhadores de Santa Catarina estão na indústria. Um detalhe, de acordo com dados da CNI, de 2020, um trabalhador da indústria, um trabalhador que tem faculdade de nível superior, na indústria, ele ganha em média em Santa Catarina R$ 7.200. Se ele trabalhar, se não trabalhar na indústria, o salário cai, o salário médio cai para R$ 5.500 e pouquinho, R$ 5.600. Então a indústria realmente paga muito melhor. Isso aqui é agora sobre Luzerna, né? Evolução do PIB de Luzerna aí. Eu chamo a atenção que a indústria é essa linha verde, tá? Então vocês vejam que a indústria em Luzerna desculpa, a linha vermelha, perdão. Ela tem uma importância muito grande, o que é atípico para um município dessa dimensão. Aqui é a evolução do número de novas empresas do setor eletrometalomecânico, que é o setor que eu analiso, que eu foco. Então, a evolução no estado de Santa Catarina, em linha azul, a partir de 2003, uma evolução crescente, né? E em Luzerna, a gente vê, apesar de ser uma cidade pequenininha, tem só 50 indústrias do setor, mas o número de abertura de novas empresas aí crescente. Aqui alguns dados sobre o faturamento dessas empresas, né? Então, só vou dizer que em Luzerna, a maior parte das empresas faturam até R$81 mil, e no estado de Santa Catarina, a maior parte das empresas fatura entre 81 e 360 mil reais. No que diz respeito ao número de empregados, a maioria esmagadora dessas empresas tem entre 1 e 10 funcionários. E, analisando a concentração nos municípios, no setor eletrometalomecânico, a gente vê que Joinville desponta aí com 1.000 empresas do setor, mas é preciso contextualizar que Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, são mais de 700 mil habitantes, maior do que Florianópolis, e é um dos maiores polos industriais do Brasil, né? Blumenau vem em segundo lugar, aí, 456 empresas. Luzerna está aqui com 50. Eu coloquei nas análises Joaçaba e Erval do Oeste, porque as nossas 3 cidades aqui, Luzerna, Joaçaba e Erval do Oeste, elas são conurbadas, é como se fosse uma cidade só. O que separa é o rio, né? Mas Luzerna é bem menor. Joaçaba tem quase 6 vezes o tamanho de Luzerna, mas tem menos indústrias do setor. E Erval do Oeste é cerca de 4 vezes maior, mas também tem menos indústrias, né? Agora, quando a gente analisa o número de empresas do setor por habitante, aí é que dá para ter uma ideia da imensa concentração industrial que tem aqui em Luzerna, né? Eu, na verdade, me espantou muito esse resultado. Deu muito trabalho fazer, e foi agora em agosto ou setembro, né, que eu cheguei a essa conclusão aí.
Mas vocês vejam que Luzerna tem 879 empresas para cada 100 mil habitantes, né? Ou seja, é algo notável, né? Daria 9 empresas para cada 1.000 habitantes. E é uma razão muito superior à maioria das outras. Inclusive Joinville, Jaraguá, né? Quem mais aproxima aí é Araquari, mas Araquari é uma cidade muito maior do que Luzerna, né? Então é um resultado aí inesperado. Aí existem várias metodologias para você analisar sistemas locais de produção, arranjos produtivos locais. O professor Suzigan, da Unicamp, publicou diversos artigos aí na década de 2000, né, patrocinado pelo IPEA, e ele estabeleceu vários métodos. Então, um dos métodos é analisar o número de empresas do setor por habitante. O outro método é analisar o percentual de trabalhadores que trabalham naquele setor. Então, eu, de posse dessa imbuído, né, de analisar se realmente tinha alguma coisa certa ou errada, eu verifiquei que em Luzerna, 35% dos trabalhadores formais estão na indústria eletrometalomecânica. Ou seja, é muito superior aos outros aqui também, certo? Então, ou seja, está confirmada aqui a presença de um arranjo produtivo local. Finalizando essa sessão, aqui uma pequena descrição evolutiva, né, do APL de Luzerna. A colonização da cidade aqui começou depois da Guerra do Contestado, né? A primeira indústria foi a Francisco Lindner, que foi um imigrante austríaco. Essa indústria existe até hoje, né? Ela tem uma importância muito grande aqui na região. Tem uma fundição e tem uma fábrica de material hidráulico, canos, etc., dutos. Em 48, Luzerna se torna um distrito de Joaçaba. Em 61 é criada a máquina Triton, que é uma grande indústria aqui também local. Em 76 é criada, o Senai foi criado em 76, em 79 é criada a Medal Bombas Hidráulicas, que exporta bastante. Em 95, em dezembro, o município é emancipado, e a criação de indústrias continuou, né? A maior parte delas fundada por imigrantes europeus, austríacos, alemães e italianos. Luzerna chega à terceira década do século XXI, com indicadores invejáveis, né? Destaquei alguns indicadores, tá? O IDEB de Luzerna é o primeiro de Santa Catarina, nós vamos ver isso mais adiante, não vou falar mais nada. Então, eu chamo a atenção àqueles gráficos da figura 9 e 10, a importância do setor eletrometalomecânico para Luzerna, tá? Além disso, eu chamo a atenção das vantagens das empresas aglomeradas. Marshall já tinha esclarecido isso, né? A formação da habilidade geral, que é um termo que ele criou lá, habilidade geral dos trabalhadores de um mesmo lugar, que ao longo do tempo vão desenvolvendo muita competência, vai passando de pai para filho, de amigo para amigo, e a gente percebe isso aqui no Instituto, porque os meus alunos quase todos trabalham na indústria, têm muito conhecimento sobre mecânica, é muito diferente de outras regiões do Brasil, né? Então, aqui são algumas análises diversas que estão presentes nos artigos. Evolução do empreendedorismo aqui no nosso campus. Em 2015, eu fui o professor, foi a primeira turma da disciplina empreendedorismo, eu sou o professor dessa matéria, né? E nesse ano nós já conseguimos que um aluno nosso criasse uma empresa aqui na incubadora tecnológica. Em 2016, a partir desse ano, 2015, eu comecei a estimular os alunos a submeter ideias para o concurso de plano de negócio do Sebrae, é um concurso que dá viagens para o Vale do Silício, os primeiros classificados em Santa Catarina, né? Então, eu tive já um aluno que passou para a segunda fase do concurso. Em 2017, 4 alunos foram para a segunda fase do concurso do Sebrae e 5 alunos ganharam entre os 100 vencedores do concurso Sinapse da Inovação. Esse concurso Sinapse da Inovação, hoje chama-se Centelha, é um concurso organizado pela FAPESC. Os 100 primeiros lugares ganham R$100 mil para poder criar sua própria empresa de tecnologia, sua própria startup, né? E ganham uma vaga na incubadora tecnológica. Então, nós temos 5 alunos ali na incubadora que foram
vencedores desse concurso Sinapse. Em 2018, nós já tínhamos 10 alunos incubados, hoje são mais de 20, né? E 2 alunos classificados no concurso do Sebrae, tá? Aqui é uma correlação, né? Está publicado no nosso artigo aí, correlação forte e positiva entre os alunos estarem matriculados na disciplina, nessa metodologia que a gente adotou aqui, e ganhar prêmios estaduais. Aqui é um croquis aqui do nosso, que vai ser o parque tecnológico. Então, nós temos o campus, a unidade do Senai, o campus do IFC aqui, uma escola municipal, uma escola estadual, o hospital e a incubadora tecnológica, né, onde nossos alunos estão incubados lá. É uma espécie de pequeno Stanford, um pequeno São Francisco aqui. Na verdade, é uma brincadeira, a gente queria que fosse, mas vai ser. Na verdade, eu podia aumentar isso aqui, né? Não sei porque que eu não aumentei, só um momentinho. Visualizar, tela cheia, muito melhor para enxergar assim, né? Me desculpem. Então, aqui é o desempenho educacional de Luzerna. Isso é um artigo que eu ainda não submeti, mas vai virar artigo. Então, Luzerna tem aí o melhor IDEB de Santa Catarina, de todos os municípios de Santa Catarina. Em 2009 já tinha ficado em segundo lugar. Agora, em 2019, é porque o resultado saiu agora em outubro, né? Não deu tempo de colocar, mas ficou de novo em segundo lugar. Então, o sistema educacional aqui só tem escolas públicas, na cidade não tem nenhuma escola particular, e mesmo assim está sempre em primeiro lugar, né? Aqui é um outro artigo que eu escrevi em parceria com o professor Camilo, na evolução recente do cenário brasileiro de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente pode ver aqui que entre 2003 e 2014, o Brasil viveu um cenário de investimento. Nunca se investiu tanto em ciência, tecnologia e inovação. Na história do país, foram trilhões de reais investidos. Então, a rede federal, por exemplo, em 2003 tinha 500 mil alunos de graduação, em 2014 já tinha 1.180.000. Professores, eram 50 mil professores federais em 2003, em 2014, 106 mil professores. Foram construídos nesse período 500 campi de institutos federais. O campus Luzerna, inclusive, foi inaugurado aqui em 2010, né? E aí, em 2015, com a crise, assim, em 2002, o Brasil publicava só 1,5% dos artigos em revistas indexadas no mundo. Em 2012, o Brasil já publicava 3%, o dobro, né? Como resultado desses investimentos. Em 2015, tivemos a crise, o início da crise, aquelas pautas-bomba pelo presidente do Congresso Nacional. Ele cortou 20% do orçamento do MEC. Em 2016, já depois do impeachment, uma mudança radical, fim dos royalties do pré-sal para a educação, ciência e tecnologia perde o status de ministério. Em 2017, fim do programa Ciência Sem Fronteira, redução de 44% no orçamento de ciência e tecnologia, fim dos concursos públicos. 2018, redução de 15% do orçamento de ciência e tecnologia, aliás, mais 15%, porque já tinha reduzido 44%. E ano passado, um corte de 30% no custeio das universidades e institutos federais por balbúrdia, e uma tentativa de, porque não foi aceito, né? A sociedade brasileira refutou aqueles cortes, e aí o governo apresentou de novo uma proposta chamada Futuris, tentava racionalizar aquilo, mas também não foi aceito, né? E a CAPES, no fim do ano, cortou 3.500 bolsas de mestrado e doutorado. Detalhe, 80% no Nordeste do Brasil. E aí, 2020, a pandemia, né? Aqui é um outro artigo sobre a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Consegui dados aí, Tribunal de Contas e vários órgãos aí do Estado. Alguns dados eu tive que entrar na ouvidoria, porque a FAPESC, eu fiquei esperando 6 meses e eles não me mandavam os dados, né? Mas aí eu entrei na ouvidoria, eles acabaram mandando. E aí é o seguinte, eu peço desculpas, porque deu 40 minutos,
Mas é que eu tive aquele problema aí com a comunicação, então eu me perdi um pouco, tá? Assim, eu chamo a atenção que a FAPESC, pela Constituição, ela deveria pagar 1%, o governo do Estado deveria dar 1% para a FAPESC, do orçamento do Estado de Santa Catarina. Mas, infelizmente, o governo só repassa um valor muito menor do que 1%, que é esse valor em azul. Em 2018, por exemplo, foi 6 vezes menor, né? Então, eu advogo que se o governo passasse a pagar 1%, que investisse aqui em bolsas, recursos humanos, né? Porque seriam mais de 20 mil estudantes recebendo bolsa para fazer pesquisa no Estado. Aqui o programa Horizon lá da Europa, não vou perder muito tempo falando, só para mostrar que enquanto aqui no Brasil estão cortando, na Europa, na última versão, eles deram 81 bilhões para os professores fazerem pesquisa, né? Aí cada país da Europa que recebeu esses recursos, e o engraçado é que o Horizon ele dá dinheiro também para pesquisadores brasileiros. E só a Fundação Oswaldo Cruz recebeu 1 milhão de euros do Horizon, né? Até universidades pequenas aqui receberam valores modestos aí. Um outro artigo que eu publiquei sobre tratores e máquinas, que Luzerna aqui produz, né, implementos agrícolas. Então, eu vou me concentrar agora na balança de Luzerna. Luzerna, as exportações aí, nos últimos anos, de Luzerna, né, para outros países, crescente, né, a partir de 2003. A venda para fora do município, incluindo outros estados, há um decréscimo aí de 2018 para cá, né, foi decrescendo. Aqui, no caso, as importações de Luzerna, até 2008, Luzerna não importava nada do exterior, né? Passou a importar, teve um pico aí em 2013, 2014, que a gente acredita que seja compra de máquinas para produção. Aqui também as importações de 2018 para cá vão diminuindo. Então, aí a balança comercial, entre 2010 e 2016, ela foi negativa. Aí o número total o volume de produção das 9 indústrias analisadas aqui, né? 350 mil itens comercializados nesse período de 2017 a 2019. Agora, a geoeconomia da produção de Luzerna. Então, a América do Sul, que está em azul aqui, a partir de 2007 se torna o destino prioritário das exportações de Luzerna. Paraguai vem em primeiro lugar, com 625 mil, Colômbia, Uruguai. Tá? Aí tem os países que mais compram aqui da nossa indústria, né? Nesse período aí de 20 anos, foram 3,3 milhões de dólares exportados para esses países. Agora, para os outros estados do Brasil, os estados que mais compram de Luzerna, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, tudo aí na faixa de 60, 46 milhões de reais. Os municípios que mais compram de Luzerna, veja aí Varginha, Caxias do Sul. Aqui as importações de Luzerna, a Ásia domina. Dentro da Ásia a gente vê que a China representa 99%, né? 3,7 milhões. E na Europa, a Itália é o país mais importante aqui, 430 mil dólares importados nesses 10 anos, de 2007 a 2018. China aí, né, como eu já tinha falado, é o país mais importante nas compras. E as compras de outros estados da federação, Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Os municípios Gravataí e Joinville, a maior parte que vem de Joinville são peças, né? Catanduva, São Paulo. E aqui para dar uma ideia da dimensão, né? As compras do exterior são bem pequenininhas diante do total, e as vendas para o exterior são menores ainda, né? Agora, o grau de inovação da balança comercial. Então, a pauta de exportações de Luzerna. Esse azul aqui são máquinas e máquinas agrícolas, o vermelho são trailers e autopeças. Então, nas máquinas, as colheitadeiras vêm em primeiro lugar e bombas para líquidos em segundo lugar.
as vendas do setor para fora do município de Luzerna, por NCM. Evidentemente que a gente não consegue saber o produto, né, pelo código NCM, mas eu trouxe uma tabelinha aqui. Então, o produto mais vendido para fora de Luzerna são reboques e semi-reboques, depois bombas volumétricas, depois geradores de corrente alternada. Agora, a pauta de importações de Luzerna, a maior parte das compras do exterior, máquinas e máquinas agrícolas, dos quais transmissões em primeiro lugar, com 3.940.000, e máquinas de forja, 116 mil. Aqui, de novo, os códigos NCM mais comprados, não dá para entender nada, né? Mas aí a gente mostrou aqui os 5 mais comprados: geradores de corrente alternada, condutores e partes elétricas. Aqui é o comparativo da balança geoeconômica. Creio que vocês não estejam enxergando nada, né? Eu separei esse gráfico. Municípios dos quais Luzerna, municípios catarinenses dos quais Luzerna mais compra estão aqui: Joinville, Catanduva, Joaçaba. E os produtos mais comprados dentro de Santa Catarina são esses. E os municípios para os quais Luzerna mais vende em Santa Catarina: Joaçaba, Curitibanos, Joinville. E esses são os produtos vendidos. No que diz respeito aos outros estados do Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas e Minas Gerais em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, Paraná. Eu chamo a atenção que 60% das vendas de Luzerna são para o restante do Brasil. E o mercado internacional, o percentual é muito pequeno, de compras apenas 1%, e vendas menor ainda, né, 0,6%. De toda maneira, é um município que só exporta para o exterior máquinas e equipamentos de bastante valor agregado, enquanto que a maioria dos municípios do Brasil exporta commodities agrícolas, né? Então, isso diz muito sobre a inovação no município, o grau de inovação. Tá? Aqui um mapa de interdependência geoeconômica. Tá? Esse mapa, na verdade, ele se concentra mais no interior, nos agentes aqui do nosso sistema de produção local. Né? Então, tem as empresas componentes do arranjo eletrometalomecânico, em laranja. O mercado consumidor externo, que é composto pelas empresas de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. O mercado fornecedor externo também. Aqui embaixo estão os produtores locais, prestadores locais, a comunidade de Luzerna. Em cima, em azul, os órgãos de fomento e fiscalização, são agentes públicos, né? O Ministério da Educação está aqui mantendo, apoiando e fiscalizando as instituições de ciência, tecnologia e inovação, que são o IFC, o nosso campus aqui, o Senai e a UNOESP, que é a universidade no município vizinho. Então, está aqui, né? Vamos publicar ainda um artigo sobre isso, tá? Na verdade, eu já tenho um artigo quase pronto, né? A estratégia da inovação municipal, que é a última parte da dissertação. Então, é preciso chamar a atenção que essa estratégia, na verdade, é uma proposta minha para uma estratégia de inovação municipal. Evidentemente que quem vai implantar isso são as indústrias do APL ou a prefeitura, né? Os órgãos aí, nível municipal, regional. Primeiro item, para diminuir a dependência tecnológica, então, são basicamente 2 processos. Investimento em processo de pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento pelas próprias empresas, não tem muita tradição aqui, e transferência de tecnologia por parte dos nossos laboratórios aqui do campus, que já ocorre bastante, né? O laboratório do professor Mário, inclusive, para essas empresas. E a produção no próprio município de máquinas e equipamentos, cuja tecnologia já seja conhecida, mas que tenham maior complexidade e custo, que atualmente são comprados de fora, passar a produzir eles aqui dentro. Tá? Aqui são algumas medidas para fazer isso, né? Determinação das importações de maior valor agregado, listagem dos itens importados que mais impactem e a projeção de investimentos para passar a produzir esses bens aqui dentro. Tá? Além disso, a incorporação de inovação nos produtos locais. Como nós temos um incubador aqui com 40 startups, então entendemos que
a saída para a criação de inovação nos produtos que atualmente são fabricados aqui, é exatamente a otimização do nosso ecossistema, do nosso sistema local de inovação, que ainda pode ser melhorado e muito, né? Então, a prospecção tem que passar a ser um exercício cotidiano aqui de todos os agentes. Eu, particularmente, percebo que ainda falta muito aqui em termos de prospecção, ou seja, mapear a tendência do mercado consumidor e as inovações concorrentes, estabelecer uma estrutura permanente de parceria entre os membros da nossa rede de inovação. Tá? Então, eu proponho aí inovações, workshops de inovação com as nossas empresas, com as startups e nós aqui, do Instituto, do Senai, determinação daquelas inovações que podem trazer maior retorno e potencial de mercado, listagem das inovações que mais impactem as empresas, né, e passar, então, a produzir isso, fazer a projeção de investimento necessário para a produção aqui no município. Esses são os produtos que atualmente são comprados, mas que as indústrias aqui conseguem produzir, né? Então, geradores de corrente alternada foram comprados aí nos últimos 2 anos, né, 2017 a 2019, 16 milhões de reais. Contudo, as empresas aqui poderiam produzir esses geradores aqui, né? E vários outros aqui. No curto prazo, alguns desses aqui certamente precisariam de investimento em máquinas e novos galpões, infraestrutura. Mas no médio e no longo prazo, o retorno é garantido, né? Você vai passar a produzir aqui no município algo que você importa. Então, sistematizando os resultados aqui da quinta parte, né? A gente vê que é necessário cada vez mais interação colaborativa e participativa dos membros do sistema local de inovação. A indústria local é capaz de desempenhar um papel de liderança no cenário da indústria 4.0 e os impactos socioeconômicos e ambientais ao território são positivos, porque já existem práticas aqui de responsabilidade social e ambiental, né? O município é muito conservado. Então, finalmente, as conclusões da dissertação. O objetivo era prospectar o sistema econômico de Luzerna, visando aí a incorporação da estratégia de inovação, e nós fizemos uso aí de muitos dados do IBGE, da CNI, do IPEA, do Banco Mundial, muitos outros órgãos aí, né? Também usamos essas notas fiscais aí que a prefeitura nos passou, 350 mil notas fiscais. Quanto ao primeiro objetivo, que era construir uma síntese socioeconômica, levando em consideração a economia do conhecimento, né, no âmbito regional. Então, eu creio que foi devidamente atingido, porque na primeira sessão 1.5.1 dos resultados, nós fizemos uma contextualização abrangente, inclusive os 10 artigos, né, que compõem a dissertação. O segundo objetivo específico, que era compor o estudo da balança comercial. Então, eu entendo também que ele foi cumprido de forma abrangente e profunda, né? Foi um estudo amplo aí sobre os produtos comercializados pelo município de Luzerna. Levando em consideração o grau de inovação, né, dos produtos que são comprados e são vendidos. O terceiro objetivo, que era compor o mapa de interdependência geoeconômica do território de Luzerna, também foi devidamente executado, né? Eu apresentei aí uma representação gráfica do mapa, mas vai virar um artigo também. Eu devo mandar agora, depois que as coisas tranquilizarem, aí agora em janeiro, né, submeter para a revista. O quarto e último objetivo específico era elaborar a proposta para a estratégia de inovação. Ele foi devidamente cumprido também, tá? Então, a gente apresentou aí a estratégia, né, da inovação. Eu chamo a atenção as principais descobertas desse esforço imenso aí que eu fiz nesses últimos 2 anos, que mais me surpreenderam e que a literatura não falava nada sobre isso. Primeiro a importância, aliás, a relação entre a indústria em Santa Catarina e o bem-estar e as condições de vida aqui da população, né? Isso, na verdade, tem muita literatura superficial sobre as condições
de vida aqui em Santa Catarina, mas falta, eu leio bastante, imagina a quantidade de artigos que eu li sobre isso, né? Todas as grandes revistas aí de economia, falta ainda analisar apropriadamente o papel da indústria em Santa Catarina no bem-estar da população. E o meu estudo mostrou isso para mim de uma maneira muito clara. Segundo lugar, a importância do setor eletrometalomecânico para a Luzerna, que foi algo inesperado. Sobre isso, eu preciso esclarecer que o SEBRAE fez um estudo sobre o setor eletrometalomecânico em Santa Catarina, um estudo de 400 páginas, que eu já conhecia há muito tempo, né? Já usei bastante isso em outros trabalhos aí, inclusive com os alunos, mas só que eles identificam aqui na nossa região um polo metalomecânico sediado em Joaçaba. E a gente até trabalhava, eu mesmo muitas vezes escrevi texto, polo metalomecânico de Joaçaba. Mas a gente tinha essa intuição, eu sempre tive essa intuição que Luzerna tinha uma importância industrial maior que Joaçaba, e que aqui não dava para qualificar como um polo apenas metalomecânico. Então, o nosso esforço aí, né, orientado pelo professor Camilo, mostrou isso, talvez a descoberta mais importante, que é a importância do setor eletrometalomecânico para o município de Luzerna e a intensidade da concentração industrial que existe aqui. Isso explica muita coisa que a gente vê aqui na prática. Eu não consegui entender, na verdade, ao longo dos anos. Tem 7 anos que eu estou aqui, eu não entendi. Eu falei, gente, todo mundo aqui entende de mecânica. Os meninos entram aqui com 15 anos no curso técnico aqui, né? Isso ficou muito claro depois do estudo. Em terceiro lugar, a força que o empreendedorismo de base universitária teve aqui, né? Foi impressionante o resultado que a gente teve aqui ensinando empreendedorismo para os alunos, tá? Criação de startup aqui virou um negócio gigantesco. É a cidade no Brasil que tem o maior número de startup por habitante. Finalmente, a interação entre o conhecimento organizacional, que é retido nas indústrias aqui, é permeado pela cultura produtiva local e o grande potencial inovador do município, tá? Desculpa. Então, os objetivos foram cumpridos, né? E é nosso desejo aí que essa investigação modesta contribua com os estudos sobre APL, sobre concentração industrial, sobre sistemas locais de inovação e, claro, sobre Luzerna. Acho que as pessoas deviam estudar mais essa cidade, né? Eu tento fazer minha parte, né? Eu publiquei, sei lá, 20 artigos aqui sobre a cidade, mas precisa se escrever mais e analisar mais essa maravilhosa cidade aqui, onde eu tive a chance de ser professor, né? Desde 2014. Então, eu concluo agradecendo aos senhores e senhoras. Peço desculpas aí pelo problema de comunicação, acabou me desconcentrando demais. Foi imprevisto, né? Eu tinha ensaiado para falar aqui em 35 minutos, acho que deu 1 hora agora, né? Está dando 1 hora aí. E, no final das contas, dizer que foi uma experiência maravilhosa. O professor Camilo me falou esses dias que eu vou sentir saudade, né? Espero sentir saudade. Foram muitos contratempos nesses 3 anos. Quebrei a perna no passado, fiquei com a perna engessada há 2 anos aí, tive esteatose hepática, um nível muito alto de esteatose, eu nem desconfiava, comecei a passar mal, aconteceram muitas coisas, né? Mas, no final das contas, eu creio que consegui fazer aquilo a que eu tinha me proposto, né? Era só isso. Muito obrigado pela atenção aí de todos. Um abraço. Ok. Então, parabéns aí pelo trabalho de hoje. Sem dúvida, nossos territórios, né, precisam serem estudados, analisados. Eu acho que temos dados, informações em diversos locais que precisam ter algum sentido, né? E nesse caso específico, o planejamento dos nossos territórios precisa desse tipo de análise, né? A prospecção já diz isso, né? O futuro se constrói a partir de dados, da análise de dados do passado e do presente. E essa análise de dados tem que ser de uma maneira muito estratégica, minuciosa e sempre do ponto de vista não convencional.
Bom, então passamos agora para a segunda etapa dessa defesa, e então, com a licença da professora Regiane e da professora Juliana, que fazem parte do nosso comitê nacional, vou conceder a palavra ao professor Mário, federal, para fazer suas considerações. Professor Mário, agradecendo mais uma vez, então, a palavra é sua. Bom, muito obrigado pelo convite, professor Camilo, Eliushin, é um prazer estar conhecendo aí a Juliana, a professora Regiane, né? Para contribuir aí com esse trabalho maravilhoso do Eliushin, né? Trabalho realmente muito completo, com muitos dados, né? Tu dá argumentos para a gente de forma concisa e gostoso de entender o que a gente tem na nossa região. Eu acho que todas as regiões deveriam fazer esse tipo de estudo para melhor entendimento do que acontece e o que pode ser aplicado para melhorar. Né? Bom, eu participei da banca de qualificação do Eliushin, acho que faz um mês, né, Eliushin, uma coisa assim, né? Então, o meu foco aqui como a gente fez na época, né, a gente apertou bastante o Eliushin, fez bastante sugestões para que ele melhorasse o trabalho dele, né? E eu vou focar rapidamente aqui, a minha fala vai ser rápida, porque não tem por que ficar chovendo no molhado, aí uma coisa que eu já peguei há um mês atrás, na qualificação, né? Em primeiro lugar, assim, você, pelas minhas colocações que eu tinha feito no passado, né? Você cumpriu com o que eu tinha proposto para você, né? Você tornou o trabalho um pouquinho mais gostoso de enxergar, mais objetivo, mais prático, né? Então, resumo, né? A gente tinha sugerido lá que ele fosse um pouquinho mais específico, mais direto, porque o resumo sempre é uma coisa que a gente quer ler, quer entender o trabalho todo, praticamente, na página, né? E na época, quando eu tinha qualificação, realmente ela estava bastante confusa, falava muito pelo zero, né? Então, se reduziu ela, foi mais objetivo, né? Então, a gente tem a introdução, a metodologia, os resultados ali, que coloca de forma concisa no resumo. Né? Então, ficou bem melhor. Quanto aos seus objetivos também, você melhorou eles, né? Foram corrigidos, né? Ele estava muito comprido, muito extenso, né? Então, tu tem que ter o objetivo geral, os específicos, né? Ele tinha, eu acho que 10, 15 objetivos, tu reduziu aí para 4, né? Ele mesmo objetivo específico, ele tem que ser um pouco genérico, né? Assim, ao meu ver, né? Então, você reduziu isso, né? E você conseguiu fazer nessa jornada de gestão o link entre os seus objetivos, resultados e conclusão. Você tem que concluir os seus objetivos, ele tem que estar lá no final, né? E agora foi bem específico, do objetivo 1, 2, 3 e tal, né? Você fala sobre ele, apesar que eu achei que um pouquinho grande ainda a conclusão, eu acho que poderia ser até mais reduzida, mas vai da tua característica de escrita também, né? Você gosta de se delongar, né? Não só na escrita, como na fala também, né? Porque você levou 1 hora e 1 minuto. É óbvio que nós vamos descontar 10 minutos aí, mesmo assim daria 50. Então, o tempo pré-determinado tem que ser sempre cumprido. Isso que sirva também como aprendizado para ti, né? E para a gente também, que como ouvinte, né? Quando o tempo tem que ser, né, colocado, né? A tua bibliografia também, tu não mexeu nela, não precisava mexer do meu ponto de vista, né? Ela está atual, né? E não é só da bibliografia, que ela é atual com os dados que você conseguiu, né, penetrar na prefeitura e abrir essa caixinha de surpresa, que são dados que estão em todas as prefeituras, só que nunca são tratados. Não existe uma análise crítica sobre crescimento ou queda, né? Esse tipo de coisas que a gente precisa, que os municípios precisariam, né? Isso é o tipo de consultoria que o município deveria ter, né? Para analisar e ver onde é que estão os pontos fracos, fortes, onde é que ela pode colocar. E você aborda muito bem isso. Você pega esses dados e consegue compilar e aí consegue concluir, né? Que Luzerna, que é um município que deve ter aí 4 mil habitantes, eu acho que deve ter, ou 3, 4 mil habitantes, não me lembro, é um município que tem dados realmente surpreendentes, né? E você descobre isso, você mostra isso. Você tem que botar no papel, principalmente, né? Seu trabalho, assim, ele é muito bem estruturado, ele está organizado, ele é um pouco diferente do meu programa, onde normalmente eu participo das bancas, mas ele é
ele está conforme o programa de vocês, né? Muitos papers escritos e publicados, eu acompanho tuas publicações, em algumas delas eu até estou presente, né? São papers bem gostosos de ler, você tem esse dom, né? E isso passa também para o teu trabalho, para a tua dissertação, né? Eu não vou me detalhar, não tem porquê, né? Eu já olhei tua dissertação, não fiz correções nelas agora, porque você cumpriu com o que eu tinha olhado antes, né? E eu não tenho mais nada a falar sobre ela, eu considero você como um mestre já, né? Da minha parte, é óbvio, né? Então, retorno ao professor Camilo, né? Não tem por que eu ficar me detalhando, até porque eu acho que a professora Juliana e a professora Regina também vão te dar umas rasteiras aí para tu se ajeitar aí, certo? Ok. Obrigado. Muito obrigado, professor Mário. Realmente, as suas colocações, suas sugestões, né, são muito valiosas para nós, e, mais uma vez, agradecer por esse processo de colaboração, tanto na qualificação e agora na defesa, né? Bom, então, na sequência, eu passo a palavra para a professora Regiane, a nossa sempre colaboradora, né, desses trabalhos. E, então, professora Regiane, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, né, a sua colaboração em todos os processos de informação que estamos tendo junto ao professor. Professora Regiane, então, a palavra é sua. Bom dia a todos, professor Camilo, professor Mário, a professora Juliana, Williusin. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de participar dessa banca, e mais ainda, a oportunidade de aprender, né, um pouco mais sobre vários pontos, né, principalmente de Luzerna. Então, temos aí um trabalho riquíssimo, sem sombra de dúvidas. Eu fiz até aqui algumas observações, algumas anotações, que então eu gostaria de trazer, né, de forma aí a contribuir com esse riquíssimo trabalho, o que é uma tarefa, digamos, muito difícil, por sinal, né? Mas, enfim... Williusin, eu li o seu trabalho, assim como o professor Mário mencionou. Aliás, eu queria fazer uma pergunta primeiro. Qual que é a sua formação? Eu sou administrador, sou bacharel em administração. Tá ótimo, eu fiz técnico em eletrônica, depois cursei engenharia metalúrgica até a 7ª fase, depois fiz física, matemática, mas não concluí esses cursos. E aí fiz administração para ser professor de administração. Perfeito. Eu imaginei que você tivesse esse olhar aí mesmo para a área da gestão. Bem, eu li o seu trabalho, assim, a princípio me surpreendeu a extensão do seu trabalho, tá? Eu acho que de todas as bancas que eu já participei, que eu já perdi a conta, é o trabalho mais extenso, né? E é o que o professor Mário falou, às vezes a gente precisa ser um pouco sucinto. Mas, de qualquer modo, a riqueza dos dados que você traz, eu acho que, de certo modo, justifica a extensão, tá? Mas, de qualquer forma, então, eu fiz aqui algumas anotações que eu vou te falar, porque, assim, sinceramente, o trabalho está tão bem escrito, está uma leitura tão agradável e tão rico, que está meio difícil de trazer alguma contribuição. Mas vamos lá. Bom, então, lendo o seu trabalho, eu observei, por exemplo, algumas questões técnicas, tá? Siglas, né? Então, algumas siglas, elas aparecem sem estar devidamente o termo escrito por extenso antes. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque, para nós, algumas siglas são comuns, mas, às vezes, o leitor não sabe. Nas normas da ABNT relacionadas a referências. Então, em alguns lugares você usa aquele e-comercial lá, remetendo a um modo APA, em outros você traz a um modo ABNT, né, a forma de referenciar, mas assim, dá para ver que foram pequenos detalhes.
Então, agora, eu acho que você entregando esse trabalho antes da versão final, a minha sugestão é que você faça uma leitura com a cabeça mais descansada, porque eu sei que ao término do trabalho a gente já não encontra mais nenhuma falha, né? Então, a hora que você tiver com a cabeça descansada, você dá uma lida. O mapeamento dos dados econômicos aí que você fez são realmente impressionantes. Então, são dados valiosíssimos mesmo. E é o que o professor Mário falou, acho que todas as regiões, todos os municípios deveriam desenvolver estudos como esse, para olhar, poxa, para onde que eu vou, né, que minha cidade vai seguir? Como que a gente vai direcioná-la, né, para que haja aí um desenvolvimento econômico sustentável, né, que traga uma boa qualidade de vida para as pessoas. Acho que isso é a função de um gestor municipal. Mas eu acho que a quase totalidade, né, não tem essa percepção, né? Então, realmente é uma área de estudos muito relevante e que eu acho que a gente deveria, talvez, professor Camilo, inclusive, incentivar mais trabalhos nesse sentido, né? Eu gostei bastante da proposta. E falando, então, em proposta, Ililce, eu acho o seguinte, que o produto do teu trabalho, o produto principal do teu trabalho não são os artigos. No meu olhar, o produto principal do seu trabalho é a estratégia. Sabe, eu acho que é aí que está a riqueza do teu trabalho. Você publicou vários artigos, eu achei ótimo isso, aliás, eu gostaria de ter vários alunos desse tipo, que tem, assim, né, essa visão de cada disciplina estar publicando os resultados dos seus trabalhos e desenvolver trabalhos publicáveis, né, esse é outro detalhe. Por mais que a gente fala, nem sempre, né, a grande maioria não tem essa preocupação, e a gente vê em você essa preocupação, né? Então, poxa, eu estou desenvolvendo um estudo, por que não publicar? Então, ao meu ver, esse conjunto de publicações que você anexou ao seu trabalho, eles são resultados de estudos que você desenvolveu, que contribuíram com o teu TCC. Porque, no meu olhar, o teu TCC, o produto do teu TCC não é esse conjunto de artigos. O produto é a estratégia. E também o mapa, né? Então, tem um nome, deixa eu ver o nome do mapa, Mapa de Interdependência Geoeconômica. Eu acho que esses dois são os produtos do teu trabalho. Então, assim, ao meu ver, e até para dar uma enxugada nesse trabalho final aí, talvez você não precisasse anexar as publicações no corpo do trabalho. Tá? No meu olhar, eu colocaria como apêndice e talvez, inclusive, somente a informação inicial ali, título e resumo. Porque a pessoa interessada, ela vai lá buscar na revista, né? Está publicado, então ela vai buscar. Então, tendo esse olhar de que o teu produto é o mapa e a estratégia, né? A minha sugestão, né, aí, lógico, depois você vê com o seu orientador, seria de retirar esses artigos do corpo do trabalho. Porque eles não são o teu TCC. Eles são estudos que você desenvolveu para contribuir com o seu TCC, tá? Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. E aí, como você apresenta uma estratégia de inovação, a minha sugestão seria que você, lá no tópico que você fala de inovação, que talvez apresentasse alguns parágrafos mostrando, né, a nossa estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, que, aliás, a estratégia nacional de inovação esteve com consulta aberta até comecinho de novembro ali, né? A nova estratégia de inovação. Eu acho que seria até para traçar um paralelo, né? O que é uma estratégia de inovação e como que ela é no país e como que a gente poderia construir a municipal. Então, seria, assim, né, um ponto que eu acho que poderia contribuir para esse esclarecimento, para aquele leitor, principalmente o gestor da prefeitura, ou seja, o prefeito que não sabe o que é, você poder entregar para ele, né, uma cópia desse valioso trabalho,
Ou então, prestar uma consultoria mostrando para ele o que é uma estratégia. Na introdução do seu trabalho, e aí olhando, independente desse olhar, né, de manter ou não manter os artigos no seu trabalho como um todo, na introdução, lá na página 24, onde você traz quais são as normas para um TCC, para o Profinit, eu acho que ela não é cabível aqui, sabe? Eu acho que não cabe essa explicação na introdução. A introdução é um local para você apresentar o teu tema, né, ativar ali a curiosidade do leitor, trazer a justificativa, o objetivo, como você bem fez. Mas eu acho que aquele esclarecimento ali não é pertinente. Avançando aqui, eu gostaria de fazer alguns comentários lá na metodologia, para que eu possa, então, concluir a minha fala. Então, lá na metodologia, você traz a relação dos trabalhos que você publicou, né? Então, o título, quando foi submetido, o nome da revista e o qualis dela. Então, eu fui confirmar, né? Agora, acabei de confirmar aqui no site da CAPES, no qualis, que a revista Cadernos de Prospecção, ela é B3, tanto na área Inter quanto na área de administração. Então, nós estávamos até pouco tempo atrás como um programa da área de administração, mas agora, pelo que eu entendi, nós já somos da área Inter, né, professor Camilo? Acho que já teve essa migração. Então, ela não é B2, independente da área, ela é B3, nessas áreas que nos interessam. Assim como a revista Observatório de la Economia Latino-Americana, é B3 na Inter e B4 na administração. A revista Extensão e Sociedade é B5 na Inter e B0, não tem qualis na administração. E, por fim, a revista de Administração Pública e Gestão Social, ela é B1 na administração e B2 na área Inter. Não é A1, como está posto aqui, tá? Então, eu peço que você faça essas adequações, né, nas informações relativas ao qualis dessas revistas. Do mesmo modo, no item seguinte, lá na caracterização dos métodos da pesquisa, você traz novamente essas normas do Profinit para o TCC. Também considero, né, que não seria talvez pertinente estar aqui. No demais, Ilio, assim, eu achei assim, o seu trabalho muito bacana, eu gostei bastante, eu aprendi muito e eu quero ainda com mais tempo rever esse teu trabalho, sabe? Ler aí, de repente, nas férias, né? Quando a gente puder ter uma leitura assim mais, né? Mais tranquila para poder absorver melhor. Então, de modo geral, eu te parabenizo o seu orientador, né, ao seu orientador também, pelo belíssimo trabalho. Aí um ponto que eu anotei aqui é que... tá, então é que eu ia falar que os artigos que você anexou, ao meu ver, tangenciam o seu tema, mas não são o seu tema, né, ou o seu objeto principal do seu trabalho, que é a estratégia. Tá, enfim, então concluo minha fala parabenizando você, o seu orientador, e agradecendo pela oportunidade de conhecer, de aprender um pouquinho mais. Muito obrigada. Ok, professora Regiane. Então, mais uma vez, agradecer aí pelas suas valiosas contribuições, e com certeza serão acatadas, né, essas sugestões. Realmente, o trabalho teve um foco inicial de prospectar, né, o que o município estava produzindo do ponto de vista da economia, quais serão as atividades, para onde esses produtos estariam indo do ponto de vista mais regional, nacional e também internacional, e, ao mesmo tempo, saber qual o nível de agregação de valor dessas tecnologias que estavam sendo exportadas. E, ao mesmo tempo, também saber a questão das importações, e o que o município
estaria importando e qual a relação do ponto de vista de tecnologia em relação a esses produtos, quais as áreas, etc., para fazer todo o raio-x. E nesse processo, então, surgem essas oportunidades de sugestões, de estratégias para planejar o município, né, do ponto de vista mais geral. E aí, em algum momento, então, surgiu, né, algumas situações de questão da estratégia de ciência e tecnologia que chamou a atenção, e aí, então, foi focado algum trabalho e foi publicado, depois, de repente, surge a pandemia, Covid, etc., também gerou alguma relação, por exemplo, com outro trabalho, etc., etc. Concordo plenamente. Assim, alguns trabalhos que aparentemente estão um pouco fora do contexto do projeto principal, talvez poderia ser colocado sobre o anexo, ou talvez nem aparecer no âmbito do documento. Mas, no geral, eu acho que temos informações muito riquíssimas e acredito eu que vai realmente contribuir com esse processo, né, de transformar conhecimento em qualidade de vida, felicidade e riqueza, né, desse território. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Regiane, e agora passamos a palavra para a professora Juliana Bonini, do Profnit, do Centro, e as suas considerações. Professora Juliana, a palavra está com você. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, ao professor Camilo e ao Iliushi pelo convite, né, e parabenizar pelos trabalhos, né. São muitos artigos, com certeza a professora Regiane comentou que foi a primeira dissertação que tem tanto trabalho publicado e submetido, e eu tenho essa mesma visão. Eu nunca vi uma dissertação de mestrado com tantos artigos. E eu gostaria de parabenizar vocês, porque eu sei quanto difícil é fazer isso, né? Não é um trabalho, não é. E parabenizar também ao Iliushi pelo trabalho que ele está fazendo com os alunos que ele está lá. Ele está fazendo diferença, né? Para ensinando eles, mostrando essa visão que poucos lugares no Brasil, eu acredito que é feito, sabe? É um trabalho muito importante e isso contribui diretamente, né, para o município de uma maneira geral. Ele tem a parte que já é do município e ele está contribuindo para esse desenvolvimento. Então, assim, eu fiz várias correções, assim, inclusive aprendi muito, as figuras são muito bonitas, né? E isso demanda muito trabalho também. Eu tenho certeza que é algo que demorou bastante tempo para ser concluído, né? Então, eu gostaria de salientar que a professora Regiane, que o trabalho, como o professor Camilo falou, ele ficou muito extenso, e eu sugiro que sejam, como a professora Regiane, que sejam mantidos, né, na dissertação os trabalhos referentes à Luzerna. Tudo que for referente, e as outras publicações podem ficar, mas não como parte da dissertação. As publicações são muito importantes, mas elas fogem do tema. É como se você fosse fazer uma redação e você escrevesse sobre assuntos que não têm relação direta, né? Então, todos os objetivos que vocês propuseram foram respondidos com o material que tem ali. Só que tem outras coisas, outros artigos que não têm uma relação direta. Então, a minha sugestão é que sejam retirados, principalmente do corpo. Por quê? Porque isso vai servir para outras pessoas como referência. Então, se você tem assuntos que não estão diretamente implicados com o objeto do teu estudo, isso é complicado. Até porque as pessoas vão poder dizer que é assim que vão construir as suas próprias dissertações. E eu acredito que isso deve ser corrigido. E, só vou ser mais breve, assim, para não demorar muito tempo,
A questão da conclusão, você tem que, assim, você coloca lá que o objetivo 1 foi concluído, o objetivo 2, e não é assim que deve ser estruturado. Eu sugiro que você faça uma conclusão em cima daquele objetivo. Então, se o objetivo era avaliar a questão, aquele cenário geopolítico, você faz uma conclusão em cima desse tópico, entendeu? Porque você tem que fazer um fechamento, né? É objetivo, conclusão. Todos eles foram respondidos e, na verdade, você foi muito além disso, né? Você, que nem a professora Regiane comentou, você é um aluno ímpar, porque a quantidade de trabalhos que foram produzidos nesse tempo é muito além do que um orientador normalmente consegue fazer com que o seu aluno produza. Então, você tem um papel muito importante, eu entendo, dentro da área de inovação. E eu gostaria de salientar que, como você fez essa questão de mostrar que a agência de vocês ali não libera recursos dentro do 1% que é sugerido, que você vá até a Câmara de Vereadores de Luzerne e mostre seu trabalho e peça uma lei que destine parte do que é produzido para ser investido em inovação. Porque você tem base para dizer isso, né? Você está mostrando tudo isso, a quantidade de indústria que é produzido, a quantidade, inclusive você pode mostrar a quantidade de imposto que são gerados por essas empresas e mostrando, na verdade, essa parte a questão do IDEB, inclusive, porque isso é fantástico, na verdade. Eu acho isso, você está mostrando por A mais B, que é como se isso está sendo todo o nicho que você estudou tem repercussão direta na educação. Que é tudo isso que a gente tenta mostrar, na verdade, que a educação, se ela não for algo que é muito importante para um país e não receber a valorização que merece, tudo é perdido. E, na verdade, você está mostrando ao contrário, né? Está mostrando justamente isso, que existe como se fosse um loop, né? O desenvolvimento, a inovação, a indústria leva uma melhora da educação. E eu gostaria que você comentasse a respeito desse resultado, assim. Quais indicadores você poderia mostrar que tem essa relação do desenvolvimento da indústria com o IDEB? Está mudo. Você está com o seu microfone desligado. Me ouve? Sim, agora sim. Bom, professora, a senhora quer que eu responda só essa questão ou quer que eu comente as outras coisas que você falou? Não, você fica à vontade. Isso são sugestões, né? Na verdade, o trabalho é magnífico. Que nem eu comentei, tem tanto resultado que poderia ser uma tese de doutorado, com certeza. Eu conversei com uma outra amiga que trabalha dentro da área de humanas e ela observou o trabalho e disse que, com certeza, a quantidade de resultados e de publicações, não só de resultados, seria uma tese de doutorado. Então, você já está convidado a ingressar no doutorado do Profinit, que tomara que seja aberto de uma vez, né? Porque a gente está formando pessoas muito qualificadas. Bom, professora, agradeço pelas palavras, né? Agradeço aí pelo reconhecimento. Realmente foi um trabalho, joguei minha vida nele, né? Minha alma. Eu preciso registrar que eu tive afastamento em 2018, em julho. Isso está escrito, a senhora deve ter visto, né? Mas eu esqueci de falar aqui na apresentação. Em 2018, em julho, o IFC me deu uma bolsa de afastamento que deu uma nova qualidade, né, para a minha atividade
atividade de pesquisa, porque eu já não tinha mais que dar aula, nem conduzir os projetos de extensão, de pesquisa. Eu fiquei 24 horas por dia estudando, literalmente, né? Teve meses aí, ao longo desse ano agora, ano passado, eu fiquei em média aí 12 horas por dia, 13 horas estudando todo dia, né? Mas a senhora antes tinha feito um comentário sobre as conclusões, né? E eu já entendi, já está anotado aqui na minha cabeça. Cada parágrafo daquele onde eu falo que um determinado objetivo foi cumprido, além disso, fazer uma conclusão sobre os resultados daquele objetivo. Isso. Tá certo, já está anotado. Se você me permite, a professora Regina também tinha feito várias considerações, né, muito importantes, agradeço, sobre a colocação das normas lá, que eu citei na introdução e depois citei na metodologia, né? Na verdade, eu li no site do Profinit Nacional, eles têm lá todas as dissertações de todos os pontos focais. Desde o ano passado, que eu vou olhando, né? As de Brasília são excelentes. Todas são boas, né? Não estou querendo, longe de mim, desdenhar ou menosprezar os esforços dos colegas. Tem do Amapá, tem do Acre, tem de vários lugares. Mas as de Brasília são, assim, muito boas. Eu sempre observo, tem alguns alunos que tiveram 2 artigos como produto, 3 artigos, eu não vi nenhum com mais de 3 artigos. Mas eu observei que todos eles colocavam, faziam questão de colocar essas normas, esse ponto lá da norma do Profinit, que cita que, caso seja um ou mais artigos, eles devem entrar como capítulos, né? Então, eu fiz questão de fazer isso para não ter problema, né? Mas, evidentemente, vou conversar com o professor Camilo, né? Talvez deixe essas normas só na metodologia, ou não sei. Tá? O professor Camilo tem mais experiência para me guiar, né? Mas eu agradeço muito pela orientação. A professora Regina também falou sobre o quadro, onde tem os quadros das revistas. Então, professor, ano passado, em dezembro, nós recebemos um e-mail do ponto focal dizendo para listar as publicações que a gente já tinha feito, né? Isso é para colocar aquela plataforma, como chama? É uma das plataformas lá do CNPq, tem que lançar todo ano a produtividade do programa, né? Sim, Sucupira. E aí eu fiz a tabelinha e perguntei para o Marcelo se era o Qualis 2013-2016 ou se era essa avaliação nova, já que saiu em 2019, né? Então, só para esclarecer, eu recebi do Malfatti um ok, já podia usar o Qualis novo. Então, por isso que eu fiz B2 e tudo, porque a caderno de prospecção do Qualis novo, ela virou B2, sabe? Em geral, muitas revistas subiram e outras subiram meio por osmose, porque agora o A, antes era A1 e A2, agora virou A4, até A4. Então, quem era B4 virou B2, né? Então, teve uma subida meio que automática, sabe? Além dos que subiram mesmo, porque foram melhor avaliados, né? Mas é só para esclarecer, tá, professor? Mas, com certeza, acho que na falta de uma formalização, né, a gente tem, para mim, faz diferença, na verdade. Não tem nenhuma necessidade de estar aumentando o quadro, né? Eu sei que você não quis dizer isso, né? Mas, de qualquer maneira, só para esclarecer, tá? Agora, sobre essa questão do IDEB, professora Juliana, então, eu estou fazendo doutorado agora, né, ao mesmo tempo, eu comecei o doutorado em 2017. Eu analiso o desempenho escolar. Isso porque eu fiz uma especialização em 2011, na UFMG, 2012, sobre avaliação da educação pública, né? Então, desde aquela época que eu estudo a avaliação, na verdade eu queria estudar isso no mestrado, mas não tem aqui, o lugar é meio isolado, né? Está meio longe de tudo, a cidade no meio de Santa Catarina. Então, eu acabei estudando isso no doutorado, tá? Eu faço doutorado também. Então, assim, existe na literatura, basicamente, 3 tipos de influência sobre o desempenho escolar. No Brasil, nos Estados Unidos, na França, outros países, né? Os dados estatísticos nacionais, desde o Coleman, um grande sociólogo da educação americana, em 1960, ele publicou um relatório famoso, onde ele analisou milhares de
importantes nos Estados Unidos, de escolas de bairros ricos, escolas de bairros pobres lá nos Estados Unidos, bairros negros. Então, normalmente, as condições socioeconômicas do pai e da mãe são as variáveis que mais influenciam no desempenho, na nota final do aluno, estatisticamente falando. Em primeiro lugar, a renda do pai e da mãe, e depois a escolaridade do pai e da mãe. As 4 variáveis. E depois, as condições do entorno, condições socioeconômicas. Se o bairro tem parque, se tem playground, se tem quadra de futebol, isso tudo estatisticamente influencia. No caso de Luzerna, então tem esse fenômeno, porque a renda municipal é muito alta, né? O nível de desemprego baixíssimo. Mesmo hoje o Brasil vivendo essa situação excessiva aí, desemprego aí na casa de 20%, aqui em Luzerna especificamente, Luzerna já sabe, a cidade do entorno, o nível de desemprego continua muito mais baixo do que o resto do Brasil. Isso tudo influencia com que os alunos cheguem na aula uma situação de vida familiar relativamente tranquila. Né? Além de tudo, é uma cidade maravilhosa, muito verde, você vê, né? Cidade, não sei explicar. Né? Mas, assim, para tentar ser objetivo, tem uma resposta, a literatura mostra a causalidade em relação a alguns fatores ambientais em relação ao resultado escolar do aluno. Agora, o maior IDEB, ele influencia na produtividade das indústrias, né? Então, assim, a literatura mostra isso. Até um artigo que eu cito na dissertação, cito o nome dos autores, ele é de 2019, eles analisaram a produtividade da indústria no Brasil todo. Então, o capital humano entra como fator, se não tem educação, né? Dentro do capital humano, o fator educação ele entra como determinante, um dos determinantes da produtividade da indústria. Então, é um ciclo, né? Na verdade, o fato de eu ser muito industrializado leva a uma renda maior, leva a melhores condições socioeconômicas do pai e da mãe, etc. Todos os alunos aqui na escola têm um desempenho melhor. Eles têm um desempenho melhor, o fator da educação, qualidade da educação musical aumenta, a qualidade da educação aumentando leva a uma maior produtividade da indústria. Eu assim, respondendo de prato, né, vejo que é um ciclo. Acho que a gente pode ver isso transcendendo, né, para o cenário global, esses países como Japão, Finlândia, onde tem um padrão de educação muito elevado e, ao mesmo tempo, a produtividade da economia do país é muito elevada. Uma coisa influencia a outra. Não sei se eu te respondi, tá, querida? Mas, mais uma vez, agradeço por você participar. Respondeu sim. Tem um artigo que saiu recentemente que eles foram atrás do como se influenciava a inteligência das crianças. E é um estudo bem extenso e eles mostram que o que influencia é o meio, que nem tu está colocando, mais do que a genética. Ele está comparando o meio e a genética. Então, essa questão da renda é muito importante, porque isso influencia as condições que os pais dão para os filhos e quanto isso é valorizado dentro da família. Eu gosto muito da área da educação. Então, assim, o ambiente influencia, né? E isso é muito importante. As pessoas que não têm esse conhecimento pensam que as coisas são dissociadas, mas elas não são. Né? Então, elas são diretamente relacionadas. Então, eu gostaria de agradecer novamente essas considerações que eu fiz. Depois eu vou passar para o professor Camilo e para você, Iliushi. E se você está fazendo doutorado, parabéns. Eu tenho certeza, assim, que, ao meu ver, você, que nem o professor Mário comentou, você já é mestre, né? Por tudo isso, na verdade, existe um contexto, né? Existe um contexto. Então, além das produções, você está conseguindo contribuir para a formação de pessoas, né? Que, no meu conceito, é isso que importa, né? O papel é importante, mas, no meu ver, o que você está fazendo, você já é mestre, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente e parabenizar vocês.
Ok, então, mais uma vez, muito obrigado, professora Juliana. Como sempre, né, suas contribuições também valiosíssimas. E, então, agora damos por finalizada essa etapa. Eu vou solicitar ao Yushin sair da sala momentaneamente e também aos demais convidados, agradecendo aí pela participação. E agora a banca vai fazer a sua reunião para definir, fazer o processo de avaliação. Então, fica atento, e eu já te chamo aí pelo... Sim, então, comunico a você que oficialmente então, você está aprovado, eu sou novo mestre, e agora só temos para fazer os pequenos ajustes que foram sugeridos, e na sequência, então, fazer todo o encaminhamento para a tramitação do diploma. Né? Parabéns de novo, Yushin. Parabéns, Yushin. Obrigado. Parabéns não só pela dissertação, pelo trabalho que você faz como direcionadora, essa tua motivação pelo trabalho que você faz é muito importante, né? O ser humano, ele é diferentemente da máquina, a gente tem que sentir essa empolgação. E você tem essa empolgação, e você passa essa empolgação. E isso faz... como é que eu vou dizer? Essa inovação seja cada vez mais semeada onde você trabalha. Obrigado. Yushin, parabéns pelo belo trabalho.
Foi muito gratificante ler o seu trabalho. Você escreve muito bem, dá para ver ali a sua empolgação. E eu queria te pedir, quando você publicar um artigo direcionado aí para essa estratégia, para o mapa e para a estratégia, se você puder lembrar de mim e me mandar, né, ou pelo menos me avisar, olha, foi publicado, é o tipo de trabalho que eu gostaria depois de levar para os nossos alunos. Muito obrigado, com certeza. Com certeza. É importante por isso, né? Porque a gente divulga para os nossos alunos, para os nossos ex-alunos que queiram, e também buscamos motivá-los. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns, professor Camilo também, né? Porque né, é um trabalho suado, e não é um trabalho, né? É uma equipe que trabalha, na verdade, são pessoas que dão, né, a sua contribuição. Com certeza. Perfeito. Parabéns a todos. Gente, vocês me dão licença, eu vou tirar uma foto da tela aqui. Vou dar um print, né? Deixa eu tirar uma foto. Perfeito. Vou dar uma foto aqui, só para registrar esse momento. Pronto, obrigado. Obrigado. Olha isso, né? Ok. Então,